Bom dia para quem é bom dia, boa tarde para quem é boa tarde. Olha nós aqui começando mais um programa Entre Nós com Mirelle. Então prepare a sua pipoca, sente, se acomode, porque hoje a nossa entrevista está assim, ó, bombando. Mas antes, eu gostaria de deixar algum recadinho para vocês. Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo, deixe seus likes, deixe suas opiniões, o que vocês estão achando das nossas entrevistas. É importante que vocês se inscrevam no nosso canal para que o YouTube possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Outro recadinho, se vocês quiserem receber a visitança que vos fala na sua casa, entre em contato nas minhas redes sociais, Auro Meirelles, dizendo que você quer participar do Entre Nós com Mirelle, tá bom? É importante que vocês vivam aqui em Paris para que facilite nosso acesso até a sua casa. Então, recado dado, vamos começar a nossa entrevista de hoje, porque hoje, pessoal, eu tenho aqui um cara muito especial que eu quero apresentar para vocês, que é o nosso entrevistado de hoje. Eu estou falando de Alan Bento. E aí, tudo bem? Como é que você está? Bem, bom te ver, sempre bonita. De hoje? Sempre, sempre. Ai, que barato, que barato, que barato. Eu tô muito contente, a gente tá aqui na casa do Alan hoje. Ele foi super simpático em abrir a casa dele, o apartamento dele pra gente fazer essa entrevista. Ele mora num bairro aqui privilegiado de Paris, tem uma vista formidável. Mas, Alan, o povo quer saber de você. Vamos conversar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, sobre a sua permanência aqui em Paris. Para começar, você veio de onde? Qual é o seu lugar do Brasil? Eu nasci em São Paulo. São Paulo, capital, caos, tumulto. E eu cheguei aqui em Paris quando eu tinha 19 anos, 19 para 20 anos. Eu fiquei aqui uma semana quando eu cheguei e depois eu fui para Lyon, onde eu fiquei meu primeiro ano na França e depois voltei para Paris para continuar os estudos aqui. Mas essa decisão de vir a Paris partiu de quem? De você ou das suas familiares? Foi mais de mim mesmo, porque eu já tinha morado nos Estados Unidos um tempo e, enfim, eu queria aprender também uma nova língua, ter novos desafios. Então, eu tinha algumas opções de onde eu poderia estar estudando, fazendo meus estudos superiores, e eu decidi vir para a França porque eu não sabia falar francês, porque eu nunca tinha vindo para cá, e eu falei, por que não? Vai ser algo completamente novo para mim, eu vou ter que descobrir tudo, começar tudo do zero, e me joguei, me lancei no desafio. Inicialmente era para ficar aqui só 6 meses, depois eu acabei ficando mais 6, mais um ano, e agora 14, 15 anos se passaram, denunciando já minha idade, e tô aqui. Sim, então já faz mais de 14 anos que você vive aqui na França. Sim, 14 anos. E o que você aprendeu aqui? O que você mais gosta daqui da França? O que é que tem de tão legal aqui que você curte muito a França? Eu acho que o que mais me prendeu aqui foi o fato de simplesmente ter construído minha vida aqui como adulto. Então, assim, quando eu cheguei naquela fase onde a gente realmente está começando a se descobrir, está começando a se desenvolver. E aos poucos eu fui criando minhas raízes aqui, meus grupos de amigos, minha carreira, eu sempre trabalhei aqui, meus estudos, a universidade, enfim, o mestrado foi aqui. E quando eu vi, eu já não tinha mais como tirar a França de dentro de mim, porque eu já estava fazendo parte do país. Então, aos poucos, eu me sentia completamente dividido. Então, aqui eu não estou completo, mas também não estou completo no Brasil. E aí, quanto mais tempo quanto mais tempo passou, ia passando, mais minha vida ia ficando aqui. E hoje, basicamente, tudo meu tá aqui, minha empresa, meu verdadeiro grupo de amigos, a Mirelle, tudo de bom, tudo que representa realmente minha vida. Está associado a Paris. Tá aqui em Paris hoje. Olha que legal! E agora tenho nacionalidade francesa, então Que legal! É admirável, né, gente? Você tem uma trajetória como esta. E pra quem não sabe, gente, o Alan, ele é um cara que ele viaja muito. Ele é um cara privilegiado por isso, porque ele viaja. Infelizmente. Então fala aqui pra gente quais são os países que você já viajou, que você conhece. Então agora vai ter que estender o vídeo aí para umas 5 horas. Para umas 5 horas. Enfim, na Europa eu já fiz quase todos da parte ocidental da Europa, então eu já fiz a Inglaterra, Escócia, Irlanda,
Itália, acho que é o país fora a França, obviamente, onde eu mais fiquei na Europa. Portugal, Espanha. Eu vou muito para o Japão a trabalho. Ano passado eu fiquei lá 3 meses, esse ano 2 meses no total. E eu amo a Ásia, assim, sou apaixonado pela Ásia, então acho que nos últimos 5 anos, sempre quando eu tiver alguma oportunidade de visitar algum país, eu escolho um país asiático, porque as pessoas lá são gentis, mais de uma maneira autêntica. E eu não sei, você encontra algo, um pouco da América Latina, em alguns países da Ásia, mas com a questão da segurança, que não pesa tanto, e com essa vibe boa das pessoas, as pessoas super gentis, super autênticas. Exato. E aí na Ásia eu já fui para Camboja, Tailândia, Japão, China, enfim, tô em todo lugar, em todo lugar, mas em lugar nenhum ao mesmo tempo, né? Então é isso. E conta pra gente, se você tivesse que se mudar da França para um outro país desse que você já viajou, qual você escolheria morar e por quê? Eu sempre tenho 3 países em mente, 3 cidades, na verdade, eu não diria nem país, porque às vezes a gente fala que conhece um país, mas na verdade o que a gente conhece é uma cidade específica desse país que não representa o país. Então, se eu tivesse que falar 3 cidades, seria Tóquio, Londres e Amsterdã. São as 3 fora de Paris onde eu poderia morar. Já estou adaptado. Se esses lugares aí quiserem me adotar, podem. E me diz uma coisa, desses países que você visitou, é lógico que você tem um contato, né, uma comunicação. Quantos idiomas você fala? Assim, 4 fluentemente, aí o espanhol, como todo mundo. Olá, que tal? Lá, umbrito. E em espanhol a gente se vira, mas acho que 4 eu falo com certo conforto, nível de conforto. Sim. E nesses países assim que você viajou, que tem uma cultura totalmente diferente da cultura ocidental, né? Você já pagou algum mico nessas suas viagens, nessas suas trajetórias, porém nesses países totalmente diferentes? Sim, eu acho que assim, eu tenho um problema muito grande que eu respeito, e é por isso que eu gosto de viajar, porque eu aprendo em relação à cultura do outro, e eu observo muito e eu respeito, mas tem algumas coisas que eu gosto de manter, que são muito relacionadas à minha própria cultura e também à minha essência, que por exemplo, você não tem muito filtro para algumas coisas, ou se eu vou cumprimentar, se é alguém que eu gosto, dar beijo, etc. Então no Japão, toda vez que eu vou a trabalho, eu chego no escritório lá e aí o pessoal super formal, então assim, você mal pode tocar a mão, eles se abaixam, já chegam abraçando e beijando, e aí dá meio que um bug na cabeça deles e eles ficam olhando um pro outro e uns 5 minutos sem entender o que está acontecendo ali. E depois eles acham isso legal, esse calor humano e você não ter forçado a quebrar, enfim, esse calor humano que está em você, entendeu? Então, mico assim, eu já passei vários, eu não falaria que isso é um mico, mas eu acho que são mais as questões de às vezes acabando querendo manter minha essência e o que eu quero fazer, como eu sou, etc. Algumas pessoas acabam ficando bloqueadas em alguns países, mas no final é bom e dá tudo certo. Acabam que elas entendem que nós somos assim, né? Os brasileiros. Exato. Somos assim. E muito dessas suas viagens se dá em função do seu trabalho, né, pelo que eu sei. E me diz uma coisa, você administra uma empresa, me conta aqui pra gente, o povo quer saber qual é a maior dificuldade em ser líder, em você liderar um grupo de pessoas, principalmente porque essas pessoas não são da sua nacionalidade, são pessoas de diferentes países. Então, qual é a maior dificuldade de você liderar essas pessoas? Eu acho que o fato de ter nascido e crescido no Brasil acabou me dando uma vantagem muito grande para liderar uma empresa francesa, onde quase todos os colaboradores são franceses, justamente porque a gente tem um jeito um pouco mais sensível e empático de lidar
com as pessoas e com as coisas. Então, assim, talvez em outro país eu não teria me saído bem com essa maneira brasileira de lidar com as coisas, mas aqui com a empatia e se interessando a cada pessoa da equipe, aos problemas de cada um e tratando cada um de uma maneira meio que única, isso acabou me ajudando muito. Então, assim, eu acho que a diferença cultural, quando você consegue olhar para ela e entender, você meio que muda as coisas para um outro sentido e torna isso positivo, entendeu? Então acho que o que era para ser um defeito, que é a diferença cultural e é difícil liderar pessoas de uma outra cultura, etc., a gente pode acabar vendo como que isso pode ser uma vantagem para a nossa relação com os outros, entendeu? Entendi. Então, no final, isso acabou sendo algo positivo e não um problema de verdade. E é claro, acho que no começo, quando eu virei diretor de marketing de um dos maiores aplicativos de encontro franceses, eu tinha uma equipe de 17 pessoas e quase todo mundo era francês. E eu tinha na época só 25 anos, sendo quase todo mundo da equipe era bem mais velho do que eu, o que era algo super atípico, então estrangeiro, super novo. E gerenciando uma equipe, gerenciando uma equipe de 17 pessoas, de uma empresa grande. No começo, acho que o desafio era realmente a língua, porque assim, exatamente, eu às vezes queria transmitir uma mensagem, por mais que eu seja fluente, a gente transmite às vezes uma mensagem, a outra pessoa vai entender de uma outra forma. Então acho que no começo foi mais a língua de como você vai dar ordens sem que a outra pessoa entenda de uma outra maneira. Então acho que isso foi o principal desafio. E cintura que só os brasileiros têm, né, gente? Exato, eu acho que a gente se adapta a tudo, a muito, sabe? Sim. Até porque o Brasil são vários países em um país. Então, quando a gente cresce em São Paulo, a gente está ali lidando com pessoas que vêm de diferentes regiões do Brasil e que são umas um pouco mais fechadas, outras um pouco mais abertas. Então, o Brasil em si é uma escola incrível para administração, gerenciamento e liderança. Eles aprendem com a gente também, né? Exato, exatamente. Ok, deixa eu falar, já entrando nesse universo de abrir portas, oportunidades de trabalho, administrações, essas coisas todas, eu quero falar uma coisa pra você. Gente, o Alan, como vocês podem ver, ele é um gato, viu? Ele é lindo, olha, pessoalmente ele é mais bonito ainda. Espero que sim. Mirelle, se controle, Mirelle, pelo amor de Deus, se controle. Mas espero que sim. Ele é bonito e ele é mais bonito pessoalmente. Aí eu quero fazer uma pergunta pra você. Você acha que beleza abre portas ou isso é uma coisa que no seu conceito não cabe? O que você diria? Beleza abre portas? Eu acho que sim. Eu acho que abre completamente. Eu acho que não é suficiente. Mas abre, porque as pessoas, felizmente ou infelizmente, o ser humano gosta do que é belo, tá na nossa natureza. Mas, assim, eu não sei se cada um tem sua percepção e visão do que é belo. Talvez poucas, algumas pessoas me achem bonito e talvez isso tenha me aberto muitas portas aqui. Mas eu acho que isso é só uma abertura de porta, e aí para você realmente fazer acontecer, você precisa mostrar. Eu acho que é só uma ferramenta, né? Você sabe usar essa ferramenta que é a beleza para botar em prática a sua competência também. Sim, até porque perfeita, né? Exato, até porque é passageiro, então assim, com o passar dos anos todo mundo derrete, e aí quando você começa a derreter, tem que sobrar algo que vai além da beleza para você, enfim, passar para a sociedade, para a sua empresa, para os seus amigos. E é isso, a beleza é passageira, então quando a gente é jovem, claro que isso ajuda muito,
mas eu acho que não é isso que vai fazer você ter sucesso na sua carreira ou, enfim, conseguir alcançar seus objetivos. Mas ajuda. Sem nenhuma dúvida. É verdade. Ainda mais no mundo moderno de hoje, que as pessoas valorizam muito isso, né? A beleza, a forma, sim, sim. Mais. E você acabou de falar agora com relação à velhice. Você tem medo da velhice? Gente, nós estamos aqui numa outra parte da casa, aqui do apartamento do Alan, que você pode ver, ele tem um apartamento incrível. É show de bola com o apartamento dele. Alan, me diz uma coisa, foi você que decorou o apartamento? Foi. A maior parte das coisas vem já do outro apartamento que eu tinha, que você conhece muito bem também. Muitas festas eu fui lá, gente. Exatamente, mas fui eu sim. Olha que legal, eu adorei, gente. Olha como é incrível aqui. Mas voltando ao nosso papo, gente, Alan, nós estávamos falando de velhice, né? De velhice. Você tem medo da velhice? Como você se vê na sua velhice? Eu não diria medo, mas eu acho que todo mundo tem essa imagem de que a velhice representa o tempo que passou e o pouco tempo que resta. E eu acho que quando a gente gosta da nossa vida e quando a gente vive ela de uma maneira muito intensa, quando a gente se entrega a 100% às pessoas que a gente ama, a gente não quer que isso acabe, a gente não quer que esse momento bom acabe, a gente não quer que o tempo passe tão rápido como ele passa. Então, não é que eu tenho medo da velhice, mas eu tenho medo que a velhice, e aí eu tô falando realmente dessa velhice, a fase final da vida, chegue muito rápido, que essa festa bonita que é a vida acabe muito rápido, porque o tempo passa muito rápido. Então, o processo de envelhecer, eu não acho que eu tenho medo disso, mas eu não quero que essa fase final da vida, que também é muito bonita, porque você deve olhar para trás e ter tanta memória, tanto souvenir com tanta gente que você viveu, de tanta coisa que você viveu. Isso eu acho que é a parte bonita da velhice, mas você sabe que ali o seu relógio biológico e o relógio do mundo tá já na fase final para você, e eu acho que isso é um pouco mais difícil. Então, como sempre, minhas respostas é não, mas... Então, assim, não é a velhice em si, mas é mais uma questão dessa fase final da vida, do tempo, e como que eu sou muito nostálgico, então como que eu vou conseguir viver com essa nostalgia e simplesmente aceitar que tá acabando, sabe? Mas ainda falta muito tempo, então vamos deixar isso para depois. Exato, vamos... Mas e olha só, já entrando nesse assunto, porque o Alan ele acabou de falar algo que eu iria entrar agora nesse tópico mais profundamente. Mas o que nós vamos fazer aqui, gente? Nós temos um novo quadro no nosso programa que nós vamos começar hoje. O Alan vai inaugurar o nosso quadro, nosso programa, que chama-se Filosofando. Então, como vai funcionar esse quadro? Eu já selecionei aqui duas perguntas para ele que já entrou nesse assunto da velhice. Como vai funcionar esse nosso novo quadro? Nós vamos pegar duas pessoas famosas, artistas famosos, que já morreram, artistas que ainda estão vivos, e que em suas entrevistas eles falaram uma frase que ficou marcante. Então eu vou falar o nome desse artista, eu vou falar a frase que eles falaram e o Alan vai me dizer o que ele acha. Se ele concorda com a frase que esse artista falou ou ele vai dar a versão dele, tá bom? Então nós vamos começar pela primeira artista, que é uma mulher que foi um ícone da beleza na época dela. Ela se chama Tônia Carreiro. Você conhece Tônia Carreiro? Não conheço a história dela de vida, mas sim. Tônia Carreiro foi uma atriz, que ela foi um ícone da beleza na época dela. Ela morreu com 95 anos e em uma dessas entrevistas ela disse algo assim, aspas, a velhice é uma prova de que o inferno existe. Então, Alan, o que você tem a dizer? Você concorda com ela? Você já falou um pouco, né? Mas complementando isso, o que você acha? Essa frase dela tem algo a ver contigo ou não? Não, acho que depende do que ela imagina como inferno, né? Então, eu acho que, por exemplo, se ela teve uma velhice onde ela foi muito solitária, ou se ela, como eu, era extremamente nostálgica e ainda por cima foi solitária, porque aí só fica nostalgia e não fica nada de
de nada de bom resta além da nostalgia. Se ela teve uma velhice onde só foi sofrimento, com muitas doenças, etc. Então, se essa foi a experiência dela, eu não conheço a história de vida dela, então é muito difícil eu julgar, mas eu acho que se essa foi a experiência de vida dela, talvez realmente para ela a velhice tenha sido o inferno dela. Porque eu acho que na vida todo mundo vai ter seu próprio inferno durante a sua história de vida, sabe? A gente vai ter vários paraísos e a gente vai ter vários infernos durante a nossa história de vida. E é isso que faz a gente ser o que a gente é, sabe? Os altos e baixos, os paraísos, os infernos. Então, as chances de você viver uma fase ruim na sua vida durante a velhice, justamente porque seu corpo é mais limitado, porque você vê muito mais pessoas partindo, porque você está muito mais solitário, etc., a chance de você viver esse inferno durante a velhice é maior, mas não significa que você não pode viver um inferno durante a sua infância, adolescência ou na fase de adulto jovem. Então, talvez ela tenha vivido o inferno dela durante a velhice, mas eu acho que não é uma regra para todos. Engraçado, eu já vi de outra maneira interessante a gente ver outra pessoa falando, porque a gente vê. Quando ela falou isso, que eu assisti essa entrevista dela, e como eu falei, ela foi um ícone da beleza na época dela. Quando ela falou assim de que o inferno é uma prova que a velhice é uma prova de que o inferno existe, eu entendi assim que uma pessoa que viveu da beleza como ela viveu, ela foi uma referência de beleza. Eu acho que quando chega a velhice, que você se olha no espelho e você vê que você está derretendo, eu acho que de uma forma mais superficial, eu acho que essa talvez é o inferno que ela quis se referir, né? Tipo assim, ela foi um ícone de beleza, de repente você passa os anos e você se olha daquela forma, onde as pessoas já não vão te ver mais da forma como via antes, realmente deve ser o inferno para quem vive da beleza, que foi o caso dela, ela foi uma referência, né, de beleza. Muito legal, parabéns, gostei. A nossa famosa, uma mulher à frente do seu tempo. Ela morreu com 101 anos, Dercy Gonçalves. Conhece Dercy Gonçalves? Essa eu conheço. Quem conhece Dercy Gonçalves? Em uma entrevista, ela disse, abre aspas, perguntaram para ela se ela tinha amado alguém na vida, e ela disse que ela nunca amou ninguém, porque amar é sofrer. Então, por que ela escolheria sofrer? Alan, o que você acha dessa frase de Dercy Gonçalves? Ela sabe o que ela viu, até medo de falar algo na Dercy, que o espírito dela apareça aqui, mandando eu pra papa que pariu, e que ela faça outras coisas comigo hoje à noite. Dercy, desculpa, mas eu acho que eu não acredito que isso seja verdade. Eu acredito que amar também seja sofrer, não é só isso, mas também, e faz parte. Porque são várias emoções, tudo é muito intenso, etc. Mas eu não acredito que ela nunca tenha amado. Porque não é uma escolha. Então, assim, amar não é uma escolha, sofrer também assim, ninguém vai escolher, hoje eu quero sofrer. E ninguém vai escolher, hoje eu quero amar. Então, assim, a gente ama porque tá na nossa natureza amar, é químico, então assim, não tem o que a gente fazer. A gente pode tentar se convencer que a gente não tá amando, e a gente pode tentar colocar esse sentimento ali de lado e tentar enganar nosso cérebro, mas não adianta. Quando a gente ama, e aí a gente pode renegar esse amor, a gente pode recusar ele, etc. Mas não tem como. Então, assim, falar que você nunca amou, a não ser que você seja um psicopata, assim, e o que eu acho que a Dercy claramente não era. Eu acho que pelo simples fato dela dizer que ela não escolhe amar porque ela tem medo de sofrer, é porque ela já amou alguém, então, senão ela não diria isso. Exato. Ela já passou por essa experiência, né? Exato. Então, eu acredito que ela... Se ela sabe, ela tem a concepção dela do que é amar. Então, assim, ela já deve ter amado. E eu acho que, assim, amar também é sofrer, mas não é só isso, e tem várias outras coisas bonitas que o amor e a vida com um parceiro traz e proporciona pra gente. A gente vai, mais uma vez, a gente chega em uma etapa da nossa vida onde a gente vai ter que olhar pra trás, e não tem nada melhor do que ver que a gente viveu um caminho, uma trajetória, que a gente compartilhou tanta coisa com alguém que a gente amava, sabe? Que foi uma troca ali durante muitos anos. E eu acho que quando você porque existe uma diferença entre amar e estar apaixonado, né? Acho que quando a gente está apaixonado, a gente fica meio retardado, né? Bota retardado nisso. Eu acho que quando a pessoa ama, ela ama mais consciente, é uma coisa mais madura. Quando a gente está apaixonado, a gente fica realmente... Sim, bêbado.
A gente acha que a pessoa mais horrível do mundo ela é a pessoa mais querida e mais amável da face da Terra. Exatamente. E aí é perigoso, mas essa fase ela passa e se for uma paixão saudável e positiva, se transforma em amor. É algo muito legal. Nossa, que legal. Você, Alan, você é uma pessoa que tem... Como é que a gente fala? Você é uma pessoa supersticiosa? Não muito. Não? Não, eu acredito em algumas coisas que estão ligadas à superstição, mas eu não sou muito... Não. Você tem uma religião? Você acredita em alguma coisa? Não, eu diria que eu sou agnóstico no sentido de acreditar que tem algo superior no universo, algo que tá ali olhando pra gente, guiando, que criou uma parte desse planeta, desse universo, desse algo gigante onde a gente tá. Mas eu não sei quem é. A gente pode dar o nome de Jesus, de Deus, de Mohamed, de profeta que ainda vai chegar e que a gente ainda vai... Ou de simplesmente um universo, as energias, não sei. Mas eu não acredito que a vida seja só um resultado de sorte aleatório da ciência, sabe? De coisas científicas que aconteceram. Eu não acredito nisso. Eu acho que tem algo muito mais além disso que a gente ainda não descobriu e que a gente tentou meio colocar numa caixinha criando histórias para a gente tentar explicar e conseguir passar essas histórias gerações, mas tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Então eu acredito nisso, que tem uma força maior que está acima da gente, que está guiando a gente e que fazem coisas acontecerem na nossa vida. E eu acredito que a força do nosso pensamento, a fé, pouco importa a sua religião, a fé é algo que move realmente as pessoas e episódios da nossa vida. Então, eu acredito nisso tudo, mas aí não diria que é uma religião. É uma forma de ver a vida. É uma filosofia que você criou para você mesmo, né? Exatamente, muito legal. E me diz uma coisa, Alan, a gente vê que você é uma pessoa muito sociável, você viajou muito, você tem contato com muitas pessoas, você é um cara que você gosta de festa. Olha que pergunta, né, gente? Se o Alan gosta de festa. Pois é. Eu gosto. E eu não diria nem que é a festa em si, mas é mais o fato, isso desde criança e depois adolescente, é mais o fato de reunir todo mundo em casa, sabe? Então, assim, porque aí eu tenho amigos de diferentes cantos do mundo, diferentes, que estão em Paris e às vezes vão para outra cidade, às vezes voltam para cá e passam por ali. Então, quando eu organizo esses temas de festa que não tem nada a ver com a festa, todo ano a gente comemora o início da primavera aqui. É só um tema aleatório para todo mundo se juntar, porque aí tem esses diferentes grupos que se reúnem e aí todo mundo, pessoas muito diferentes, grupos muito heterogêneos. O legal do Alan, gente, é que ele acaba virando um ponto de referência, né? Porque você, aqui é um ponto de referência onde todas essas pessoas, elas vêm, elas se encontram aqui e daqui vão formando novas amizades. Eu, pelo menos, eu já vim em festa do Alan já umas 3, 4 vezes e toda vez que eu venho na casa do Alan, eu conheço gente diferente, eu sempre vou fazer contatos diferentes. Então ele, querendo ou não, ele acaba sendo um ponto, né, de referência para que a gente se congregue aqui, conhece pessoas novas, renove nossas amizades. Eu tenho conhecido pessoas incríveis aqui nas festas do Alan, viu? E é todo mundo muito diferente, que tem história de vida diferente. Eu acho que isso que é bacana, não criar um grupo onde todo mundo vem do mesmo lugar, a mesma história, das mesmas escolas, ou, sabe, isso é muito... Ninguém vai trazer nada de novo pra ninguém, sabe? Eu acho que o bacana realmente é isso, misturar várias pessoas, sabe, que tem muito a ensinar uma pra outra. E aí cria essa mistura do Brasil Agita, essa bagunça, esses shots de absinto, esses tudo. E é igual você falou, no final outros grupos se formam, porque as pessoas acabam, por mais diferentes que elas sejam, acabam achando pontos em comum. Sim, exatamente. E algumas pessoas ficam aí amigos pra vida. Muito legal, gente. Eu curto muito as festas do Alan quando eu venho aqui. E pessoal, vocês estão curtindo a nossa entrevista? Estão gostando da nossa entrevista? Então, se vocês querem que a Mireille vá até a casa de vocês e faça uma entrevista do qual nós estamos falando aqui com o Alan,
entre em contato nas redes sociais, Aura Meirelles, deixa um recadinho dizendo que vocês querem receber a visita dessa que vos fala aí na sua casa. E nós vamos marcar uma entrevista então bem legal, para que a gente possa ter um papo assim como está acontecendo aqui neste momento. Vamos aproveitar também esse momento, gente, para agradecer aos nossos patrocinadores. Nós temos o Boticário, que está patrocinando o nosso programa com seus produtos. O Boticário ele tem uma linha completa, gente, de produtos para homens e mulheres, uma linha de maquiagens, perfumaria, cremes, hidratantes, tudo para você renovar a sua beleza. Nós estávamos falando de beleza aqui agora há pouco, né? Então o Boticário ele é uma excelente pedida para vocês, então fazendo aquele tratamento maravilhoso. E se vocês quiserem comprar, adquirir os produtos do Boticário aqui em Paris, nós temos na nossa telinha, você vai ver aí o contato da pessoa que está aqui em Paris e que vai passar esses produtos para vocês. E como nós não poderíamos deixar de presentear o Alan com um presentinho do Boticário, eu trouxe aqui para ele, sim, gente, ele merece um presentinho do Boticário. Então, aqui, Alan, para você, eu trouxe um perfume do Boticário, que é um perfume masculino. Eu espero que você goste. Os presentes do Boticário, obrigado. Excelente qualidade de produtos do Boticário. Então faça bom proveito. Onde tem amor, tem beleza. Exatamente. Gostei do... Tem amor, tem beleza. Fechou o que a gente estava falando aqui nesse exato momento. African Sunrise. Obrigado. Que você curta aí o nosso perfume. Tá? Posso já... Claro, você pode experimentar se você quiser, com certeza. E, gente, enquanto o Alan vai experimentando o perfume dele, eu quero falar uma coisa pra vocês. O Alan celebrou a festa de aniversário dele aqui na casa dele. E é lógico que nós estivemos aqui presente na festa de aniversário do Alan. E nós filmamos a festa do Alan. Bonito. Nós vamos mostrar imagens pra vocês do que aconteceu aqui. Foi uma festa incrível, como ele falou, todas as pessoas que estavam presentes na festa são amigos do Alan, pessoas que realmente gostam dele. Então fiquem aí que nós vamos mostrar. De nada, meu querido, você é nota 1000, você merece milhões de perfumes como esse, talvez até. Pode mandar então, milhões, eu vou ficar esperando, mais de milhões. Cada vez que a gente tem com o Alan, vamos trazer presentes pro Alan, viu, gente? Então, nós vamos dar um breakzinho agora, vocês vão ficar aqui e vão ficar aí com as imagens então, da festa do Alan, de aniversário dele, que foi celebrado aqui, e vocês vão ver que a festa a gente... Espero que sejam as imagens boas, mostráveis. Com certeza vai ser, gente. A festa assim ó, foi babado. Eu estava aqui, eu vi assim com meus próprios olhos. Então fiquem aí com as imagens da festa do Alan e a gente volta já já. Olá pessoal, olha nós aqui continuando a festa do Alan, que nós estamos curtindo muito, tá um barato. Eu tô aqui com a Bianca, uma das convidadas do Alan, e com certeza, como é que você está se sentindo na festa do Alan, Bianca? Fala como você está se sentindo na festa do Alan. Muito feliz. É sempre maravilhoso estar aqui com o Alan, ele sempre recebe todo mundo com muito carinho, convida todo mundo com muito carinho. Não é a primeira vez que você vem aqui, né? Não, não é a primeira vez. Eu já vi a Bianca aqui em outras festas. Sim, batendo ponto. Ela já é da casa, gente. Deixa uma mensagem de aniversário pro Alan, que nós vamos mostrar essa mensagem pra ele. Tá. Bom, feliz aniversário, um pouquinho atrasado, mas já te disse várias vezes que tu merece muita felicidade, merece ser muito feliz por ser essa pessoa tão generosa e tão carinhosa e welcoming com todas as pessoas ao teu redor. Então tu merece tudo isso em dobro. Exatamente, merece tudo isso e muito mais. Nós te amamos, você é muito especial. Exato. Obrigado, pessoal. Obrigada, Bianca. Continue curtindo a festa porque tá rolando muita coisa boa aqui. Tchau, pessoal. Oi, gente querida, eu tô aqui na festa, eu tô aqui com o Danilo, é mais um convidado do Alan que tá aqui prestigiando a festa do Alan. E o Danilo quer falar alguma coisa pra gente. Como é que você tá se sentindo aqui na festa do Alan, Danilo? Gente, essa festa é incrível, que aniversário maravilhoso, só desejo o máximo do máximo pra ele. Ótimo, você tá bebendo muita coisa boa. E o que você tá bebendo aí? Uma champanhe? Vinho branco. Gente, aqui tem de tudo nessa festa, viu? Tudo. Tudo. Adoro. Maravilhosa, linda. E essa festa tá perfeita. Beleza, então a gente deixa aqui eu e ele. Desejamos um feliz aniversário pro Alan. Que ele curta essa festa, que as pessoas estão aqui porque gostam dele e ele merece todo o nosso carinho, tá bom? Então um beijo pra vocês. A gente vai continuar conversando com o povo aqui da festa do Alan. Um drink pra gente, um drink pro Alan. Tchau, tchau. Tchau. Gente, olha só. Eu estou aqui com uma pessoa muito legal. A Chiara, ela é uma italiana, amiga do Alan, claro. Ela tá curtindo muito essa festa e com certeza ela vai deixar aqui uma mensagem pro Alan pra gente.
Hello, Chiara, how are you? Ciao amore, come stai? Viene. How are you? Are you enjoying the party? Benissimo, yes, the party is perfect, as always. Like always, Alan Always. has a very good Of course. taste. Yes, perfect Say taste. something to Alan, his birthday. Say some message to Alan. Okay, can I say something weird that we say to Whatever each you other? want, whatever you want. Alan loves água de chuca. Really? I didn't know that. Oh my gosh. This is true, Alan. Do you like Let's it? cut this part. No, okay. 073178. This is the message that you want to leave to Alan. No. I'm gonna tell you, Alan amore, ti amo tantissimo e spero che questo anno ti porti tanta gioia, tanto amore, tanto sesso e tanta bellezza. Un abbraccio. Chegou mais uma aqui, gente. Arriba Espanha. E arriba, Alan. Vamos hablar con él un poquito. Deja una mensaje para Alan. Sí, Alan, te queremos todas porque eres de lo mejor de lo mejor. Claro. Viva Alan y viva toda esta gente tan maravillosa. Ay. Que se conjunta aquí. Alan. Arriba. Gracias. Gracias. Olá, pessoal. Continuando aqui com a nossa festa do Alan, que está uma maravilha, gente. Tem gente muito elegante, gente muito bonita. Eu estou aqui com a Elia. Ela vai falar uma mensagem pro Alan, porque ela é amiga dele. Com certeza ela tem algo muito bonito para falar para ele, porque ele merece. How are you? I'm Are you good. Very good. How are you feeling about the parties, the Alan's parties? I feel great. Thank you, Alan, for making me dress and wear heels because you know it's not every day. I'm always wearing sneakers, so thank you for that. The opportunity to show your elegance. Yes, I'm showing it. Great, it's amazing. So, you can speak in French and say some message to Alan for his birthday, please. Joyeux anniversaire Alan. J'espère que les cartes qu'on t'a offertes avec PH vont te plaire et que tu pourras y voir plus clair et que tu t'amuseras quand même aussi à les tirer. Et merci pour tout, merci pour ce que tu nous offres et bon anniversaire. Wow, fantastique. Merci à vous pour votre temps aussi avec Merci nous beaucoup. et profitez de la fête. Oui, profitez de la fête. Bye bye. Olá, pessoal, olha nós aqui na festa do Alan, curtindo muito essa festa, tá muito legal, uma vibe muito boa. Eu tô aqui com o Renzo, que é uma pessoa muito querida do Alan, um companheiro do Alan, sempre nas horas de felicidade, de desafios e tudo. E ele tá aqui pra deixar uma mensagem pro Alan, tá bom? Ça va, Renzo? Ça va très bien et toi? Vous êtes en train de s'amuser de la fête? Je m'amuse très bien, ouais. Oh my God, s'il vous plaît, laisse un message to Alan, too. Alan, joyeux anniversaire, même si ça fait vraiment très longtemps qu'on a fêté ton anniversaire. Je t'aime et joyeux anniversaire. Ce soir, tout le monde est là pour toi. On fait cette petite vidéo en mode secret et j'espère que tu la verras sur YouTube. Je t'aime. Wow, que bello! Merci beaucoup. Merci à toi. Et à tout de suite parce que nous allons continuer la fête. Hein? Au revoir. E a Au tout de revoir. suite. Olá, meus queridos comprometidos. A gente tá aqui na festa do Alan. A gente prometeu mostrar pra vocês. A gente tá aqui na festa dele. Gente, a festa dele tá incrível. Os convidados dele são um pessoal muito legal, um pessoal muito elegante, um pessoal muito divertido. E o Alan tem um bom gosto de fazer a festa dele. Alan, fala aqui pra gente como é que tá te sentindo hoje no seu dia de aniversário. Muito bem, veio um monte de gente de vários países, gente que eu não via há muito tempo. Muito tempo. E aqui o verão tá acabando, então assim, fazem meses que o pessoal não se encontra. Além de ser meu aniversário, é um momento que tá todo mundo se revendo de novo, se reencontrando. Então é bom demais estar com todo mundo aqui. Eu tô aproveitando muito, eu tô me divertindo. E essa italiana louca aqui, esses italianos loucos aqui, ó. Olha aqui, olha. Cupramonte na veia. Os convidados de Alan, gente. Cupramonte. Mas obrigado pelo convite. Eu tô aproveitando muito. Você é sempre bem-vindo. Você sabe que eu te adoro, é maravilhoso. Eu também. Beijo, pessoal. A gente vai se divertindo, a gente volta daqui a pouco. Beijo.
E aí, pessoal, vocês gostaram das imagens? E aí, Alan, o que você achou das dedicatórias que seus amigos deixaram pra você? Conta pra gente. Foram boas. Gostou? Foi bom rever as imagens, até pra eu tentar lembrar de algumas coisas que aconteceram, mas foi bom. E aí, essa festa era especial porque era meu aniversário. E a gente teve que mudar a data porque, enfim, no final de semana onde era pra festa estar acontecendo, choveu muito. Então nem todo mundo pôde estar aqui, mas os que vieram foi bom demais e, enfim, tava todo mundo... Também foi o momento onde todo mundo se reencontrou depois do verão, então muita gente viajando, etc. Então, bom demais. Foi lindo, né? Foi. E, gente, como vocês puderam ver nas imagens, a festa do Alan, sempre que ele comemora o aniversário dele, ele faz uma festa temática, né? E esse ano o tema foi os anos 20. Vocês viram que estava todo mundo vestido de melindrosa, os anos 20. E, Alan, como foi que surgiu a ideia de fazer essa festa com os anos 20? Por que os anos 20? Na verdade, eu tava procurando tava tentando imaginar um tema que tivesse um pouco de conexão com um rooftop. E eu queria fazer algo de Paris antiga, e em 1921 foi quando um cabaré muito famoso abriu aqui na França, que é o Boeuf-sur-l'Étoile, em Montmartre. E como o nome desse cabaré é Boeuf-sur-l'Étoile, então o boi no telhado, e aqui a gente tem um rooftop, eu falei, é excelente, porque esse cabaré abriu em setembro de 1921, a festa vai ser em setembro, que é o mesmo aniversário, e tem essa temática de rooftop, e quando ele abriu, foi um cabaré que causou muito escândalo, porque, enfim, todo mundo ia, curtia, ficava muito bêbado e sei lá o quê, e todo mundo causou muita polêmica. E eu achei que era uma forma de unir vários temas, aproveitar do cenário do apartamento, que tem o rooftop, e criar uma temática que é conhecida, mas abordada de uma outra maneira. Nossa, que legal. Eu simplesmente amei a festa, estava muito legal. E, Alan, me diz uma coisa, assim, você é um bom vivan, né? Acho que sim. Você é um bom vivan. E quando você partir dessa pra melhor, você quer ser lembrado dessa pra melhor, né? A gente não sabe o que é lá do outro lado, então vamos botar que é dessa pra melhor. Você quer ser lembrado como? Como eu quero ser lembrado? Eu acho que se eu for lembrado pelas pessoas que importam e as pessoas que cruzaram o meu caminho, com quem eu cruzei, ser lembrado de qualquer forma, mesmo se a pessoa tiver alguma recordação ruim, se for algo ruim, mas que fez ela mudar, fez ela evoluir, fez ela pensar em outra coisa, já tá ótimo. Eu acho que é importante a gente cruzar a trajetória de pessoas e provocar alguma mudança nessas pessoas. E se a gente for lembrado, significa que, pelo bem ou pelo mal, a gente provocou alguma mudança na trajetória dessas pessoas. Então basta ser lembrado. Pra mim já tá... Exatamente, basta ser lembrado. Eu adorei essa resposta, viu, gente? Pra mim já tá ótimo. Aí o difícil é ser lembrado com essas festas onde todo mundo bebe e esquecem tudo. Então, assim, vamos ver quem vai lembrar do quê. Mas é isso. Não, gente, é simplesmente fantástico as festas do Alan. Vocês tiveram de oportunidade. Eu sei que não é pra todos, né? Mas é inesquecível, viu? E Alan, me diz uma coisa. Você tem algum arrependimento? Alguma coisa que você fez e que você se arrependeu de ter feito ou de não ter feito? Eu acho que sim. Devo ter vários. Não tem nenhum muito específico ou que me choca muito, que eu sempre tenho em mente, mas eu acho que arrependimento todo mundo deve ter, porque ninguém é perfeito, então assim, a gente se arrepende. Mas não, acho que assim, por mais que eu tenha arrependimentos, depois a gente tenta ali dar um jeitinho nas coisas, ajustar, etc. Mas sim, quem que não vive com aquela frase, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse pensado desse jeito, e se eu não tivesse feito isso com tal pessoa. Então, eu não acho que eu não tenha nenhum que me consome, sabe? Mas eu tenho esse tipo de, putz, e se, por exemplo, eu tivesse decidido ficar em Lyon
e não tivesse indo para Paris, sabe? Como seria a minha vida hoje? Então, eu acho que todo mundo tem esse tipo de questionamento, mas eu não tenho nenhum, ainda não. Sim. Talvez daqui a alguns anos eu tenha. Eu não tenho nenhum que me consuma muito. Aham. Nossa, que interessante, muito legal. Você, falando em relacionamento, você tem um relacionamento hoje em dia que você se relaciona, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Você alguma vez já sofreu algum tipo de constrangimento ou de preconceito pela sua orientação sexual? Sim, não é muito frequente, mas aqui em Paris mesmo já aconteceu. E às vezes você sempre vê algum olhar ou alguém comentando, ou enfim. Mas aqui já aconteceu algo já faz muito tempo, foi com um ex, onde a gente estava se despedindo, ele não morava em Paris, ele morava em Barcelona, a gente estava se despedindo, ele decidiu na despedida me dar um selinho na rua, e aí um grupo de caras viram, começaram a falar coisas super ofensivas pra gente. Eu tava voltando pro escritório, eu já tava atrasado, então eu tive que subir, ele teve que pegar um metrô, e os caras foram atrás dele no metrô, entraram no metrô com ele, xingando, falando coisas assim, extremamente ofensivas. Ainda bem que ele não falava francês, porque ele era holandês. Mas ele sentia que enfim, estavam ali querendo agredir ele. No final tinha muita gente no metrô e não fizeram nada. E eu falei para eles, se tentarem chegar perto de você alguma coisa, chame alguém, aí faz alguma coisa, não deixa. Mas sim, esse tipo de coisa acontece mesmo aqui em Paris, isso acontece, eu acho que o fato de ser diferente incomoda muita gente, sempre vai incomodar, não adianta, por mais que você esteja num país que é considerado aberto, onde as pessoas são open-minded, etc., esse tipo de coisa sempre vai acontecer. Eu acho que a gente tem que saber conviver com isso, a gente cria uma carapaça para saber lidar e lutar contra isso, mas sim. E você, de uma certa forma, como você encara o movimento LGBTQIA+. Você é uma pessoa que você é envolvida nessa comunidade, nessa luta pelos direitos dos homossexuais? Você tem algum envolvimento ou você é mais reservado com relação a isso? Eu sou no sentido onde eu não tenho nenhuma barreira para, enfim, promover a comunidade, para ajudar, porque eu também sou a comunidade e é graças à comunidade que hoje eu posso ter um namorado, que hoje eu posso andar de mão dada na rua, etc. Mas assim, eu sei que eu poderia fazer mais. Então, eu diria que sim, eu ajudo na minha echela, na minha escala, na minha maneira de ajudar, no que está ao meu alcance. E se eu tivesse mais tempo, eu poderia ajudar muito mais e eu ajudaria com o maior prazer, porque eu acho que o que eu acabei de falar, por exemplo, acontece de uma maneira muito mais frequente do que a gente imagina em uma cidade como Paris. Imagine em cidades do interiorzão da França. E não tem nada pior do que você ter esse sentimento que você não é bem-vindo no mundo simplesmente pelo fato de existir, pelo fato de ser o que você é, e você só tá ali respirando e demonstrando amor por uma outra pessoa e sabendo que alguém que tá ali perto de você tá te odiando e querendo te agredir por isso. O louco disso tudo é tipo assim, o que isso vai influenciar na vida daquela pessoa, né? Sendo que se você tem um relacionamento com alguém, você tá na sua privacidade, na sua casa, o que isso vai envolver na vida dessa pessoa? Isso aqui é uma coisa que não tem muita explicação. Por exemplo, você, a nível de Brasil, você acha que o Brasil evoluiu com relação a essa causa dos homossexuais no Brasil? Você acha que o Brasil evoluiu, que existe uma certa tolerância, uma certa liberdade mais para os homossexuais no Brasil, no modo geral? É difícil, porque assim, eu acho que minha vida como homossexual realmente começou aqui. Então no Brasil eu não fazia parte da comunidade, eu não estava muito na cena gay em São Paulo, etc., porque eu ainda era muito novo e era um momento ainda de descoberta, etc. Então, para mim é difícil avaliar o antes e o agora,
E eu tenho pouquíssimos amigos que ficaram em São Paulo. Mas assim, pelo que eu vejo, e agora realmente estou baseando minha opinião em coisas que eu vejo na mídia, nas redes sociais, etc. Eu acho que no Brasil está acontecendo o que acontece em todo mundo, então essa polarização. Então teve um avanço muito grande no Brasil, como aqui, como no resto do mundo, só que esse avanço causa um incômodo em outra parte da sociedade, e como o avanço foi muito grande, muito rápido, acho que em 10 anos tiveram muitos avanços em relação à comunidade LGBT, à comunidade trans, que enfim está dentro da comunidade LGBT, e a comunidade ficou muito mais exposta. Quando você vai em plataformas de streaming, é raríssimo você ver hoje uma série ou um filme onde não tenha algum personagem que seja homossexual, bissexual, etc. Então, essa exposição, que foi muito positiva, acabou gerando muito mais ódio das pessoas que antes aceitavam, mas ficavam ali no cantinho delas, um pouco incomodadas, porque não tinha tanta exposição. Então elas falavam, bom, eu vou deixar eles viverem porque eles estão quietinhos, mas essa exposição e essa evolução acabou incomodando muito mais gente. E esse incômodo acaba, às vezes, gerando um retrocesso. Então, agora a gente está nesse jogo, nessa balança, onde todo avanço acaba gerando também um retrocesso de uma parte da sociedade muito grande. E essa bipolaridade que hoje está em todos os aspectos da sociedade também está aí. Um pouquinho. Há quem diga que hoje em dia, até pelo simples fato de a gente ter tido mais liberdade, hoje em dia existe uma certa divisão até dentro da própria comunidade LGBT. Tipo assim, as trans, elas não se envolvem com os boys não querem saber das efeminadas, cada um tem os seus grupos, os ursos estão lá. Você acha que existe mesmo essa divisão? Você acha que a comunidade deveria ser mais unida? Isso, eu acho que na França isso não é muito presente. Eu já li várias coisas sobre isso no Brasil, onde tem essa palavra que o pessoal lá usa, padrão, etc. Os padrões, blá blá blá, e aqui na França não tem muito isso. Geralmente, ainda mais nas novas gerações, a galera de 20 a 30 anos, o pessoal é muito misturado, sabe? Então no mesmo grupo vai ter o cara que prefere ter um comportamento mais masculino, porque ele quer, porque é o jeito dele. Naquele grupo, o melhor amigo dele vai ser trans, um outro é drag. Então, assim, eu acho que aqui na França a mistura é muito maior. Talvez esse tipo de comportamento, onde na própria comunidade tem vários subgrupos que não se misturam, seja algo muito mais no Brasil, porque aí no Brasil a gente tem esse problema ainda com ok, se você for gay e você não mostrar tanto, então era o que eu estava falando antes, não ter tanta exposição. Exatamente. Aí você passa, você é aceito, mas se você for mostrar muito, aí você não é aceito. E aí os grupos se criam e não querem se misturar porque eles não querem ser penalizados. Mas aqui eu acho que já é algo que é bem menos frequente. Eu acho que a pessoa tem uma mentalidade um pouco mais evoluída aqui, né, com relação a essa situação. Sim, sim. Bom, que legal. E Alan, pra gente ir finalizando a nossa entrevista de hoje, vocês estão gostando do pessoal dele? Eu não falei que esse cara, ele é o cara? Nossa, eu tô aprendendo muito aqui com ele, viu? Ele é o cara. Gostando da nossa entrevista? Nossa última pergunta. Você tem um sonho que você gostaria de realizar, um objetivo que você gostaria de alcançar e que você ainda não alcançou? Um objetivo pessoal, e eu acho que realmente é tipo um sonho, mais do que um objetivo, é que tanto eu quanto as pessoas que eu amo estejam satisfeitos. Então, assim, eu acho que hoje, nesse mundo muito louco, é extremamente raro a gente estar satisfeito. Então, a gente está sempre buscando mais em vários layers, em várias partes da nossa vida. A gente está sempre buscando mais e a gente fica nessa busca, às vezes, infinita, sem nem saber no final onde a gente quer chegar, o que a gente está buscando. E quando a gente chega em um objetivo, aí a gente já vai colocar outro, o que pode ser positivo às vezes, mas cria também vários problemas aí no mundo, como toda essa questão de ansiedade hoje, porque a gente está numa correria infinita
Então, assim, e eu sei que eu ainda sou assim, então eu quero mais, eu quero ver mais, minha empresa crescendo mais, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo. E eu queria saber, chegar num limite onde eu falasse, cara, tá ótimo agora, eu tô satisfeito, eu sei que isso é uma condição humana, de sempre estar buscando por mais, e eu não tô nem falando aqui de condição financeira só, eu tô falando de tudo, em relação a novas experiências, a novas viagens, etc. Então, acho que um sonho seria ver as pessoas sabendo apreciar mais o que elas têm, o que elas já têm e estarem satisfeitas com o presente, com o que a gente tem agora, com os amigos que a gente tem agora, com o que a gente conseguiu agora. Porque às vezes, sem perceber, a gente já tem tudo que deixa a gente feliz e que tá trazendo felicidade para nossa vida. E a gente não sabe apreciar essas coisas porque a gente sempre tá correndo para a próxima coisa que vai ser maior e melhor. Então é isso. Porque tudo isso que você está falando a gente só vai conseguir através da maturidade. Quando a gente alcança uma maturidade emocional, né, a gente consegue ter esse balanço, que na realidade o que você está me dizendo, a gente tem que ter um balanço, a gente tem que saber os nossos limites, até onde a gente pode ir, né, para que a gente não se machuque, para que a gente não se frustre também. Então eu acho que tudo isso dentro de um pacote só, é só a maturidade que vai nos proporcionar. Então, Alan, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Obrigado por você ter aberto as portas da sua casa. Obrigado a você. Eu adorei esse papo, gente, foi muito legal. Você é um cara assim, que inspira as pessoas, eu acho muito legal isso. Você tem uma vibe muito legal, então eu quero agradecer. Obrigado, vou me sentir no Buda aqui agora. Ter disponibilizado seu tempo para ceder essa entrevista pra gente. E você daí de casa, se você quer a entrevista com o Mihaly na sua casa, entre em contato nas minhas páginas, né? Áureo Meirelles. E ganhar um perfume. Você vai ter um presentinho do Boticário, com certeza. E não se esqueçam de compartilhar os nossos vídeos, deixem os seus likes, deixem seus comentários dizendo o que vocês gostariam que a gente perguntasse para os nossos entrevistados, que a opinião de vocês será sempre muito bem-vinda. Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora nesse momento. Beijinhos, Alan. Beijo, obrigado. E beijinho de casa, até o próximo vídeo. Bye, bye.